Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um mergulho nas nossas análises visuais. Hoje a gente vai entrar de cabeça nas páginas de um dos maiores clássicos do final do século XIX no Brasil, O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Nosso objetivo aqui é destrinchar como funciona aquela engrenagem pesada da desigualdade e da exclusão social, só que contada através da história de uma única e muito trágica vida. É simplesmente fascinante e é até um pouco assustador ver como uma obra escrita há tanto tempo consegue desenhar um mapa tão claro de como a nossa sociedade opera. Vamos lá? Para começar, fica no ar uma pergunta daquelas de explodir a cabeça. Quem é que realmente constrói a riqueza de um império? Porque a análise de hoje vai jogar a luz justamente naquele trabalho invisível que quase ninguém nota, mas que é o verdadeiro motor para a ascensão social de uns poucos privilegiados. É uma dinâmica que vem de muito longe e que, convenhamos, ainda sustenta muita gente no topo da pirâmide hoje em dia. E para entender essa dinâmica, a gente precisa olhar primeiro para o nosso cenário de exclusão. Imagina só, o cortiço não era só um amontoado de casinhas. O livro descreve o lugar quase como se fosse um bicho vivo, respirando, sabe? Um verdadeiro formigueiro humano, caótico, pulsante. A superlotação era absurda, o barulho não parava nunca e privacidade era uma palavra que nem existia no dicionário deles. Esse espaço totalmente à margem era a casa de trabalhadores muito pobres, pessoas negras, pessoas miscigenadas e imigrantes que estavam ali literalmente lutando para sobreviver. Era a foto perfeita da exclusão daquela época, um barril de pólvora de desigualdade econômica prestes a estourar. E aí entra um contraste muito forte. Para colocar isso em perspectiva, é como quando a gente olha para a diferença brutal que existe hoje entre aquelas periferias urbanas superlotadas, sem infraestrutura nenhuma, e os bairros de luxo e condomínios fechados das grandes cidades. A distância física pode ser de 2 ou 3 quilômetros, mas a distância social é um buraco sem fundo. Naquela época, a elite do século XIX simplesmente fingia que as condições insalubres do cortiço não existiam, a não ser, claro, na hora de tirar algum lucro de lá. E é exatamente no meio desse cenário que a gente acompanha a nossa próxima parte, a trajetória de Bertoleza. A história da Bertoleza é o que dá o ritmo dessa engrenagem. Pensem nos passos da vida dela. Ela começa como uma mulher negra e escravizada. Depois, ela vira uma trabalhadora incansável, que não dorme, não descansa, num ritmo totalmente desumano. Só que tem um detalhe cruel. Todo esse suor não servia para comprar a própria liberdade, mas sim para encher os bolsos do João Romão, um comerciante português. E o ponto final dessa linha do tempo é de partir o coração. Depois de construir o império de outro homem, do zero, ela é enganada da pior forma possível e jogada fora. A Bertoleza é literalmente o alicerce invisível da riqueza dos outros. O João Romão nunca, mas nunca mesmo, teria subido na vida se não tivesse sugado o corpo e o trabalho dela até a última gota. E se a gente parar para pensar, isso lembra demais o que acontece hoje com muitos trabalhadores de aplicativos. Sabe aquela pessoa que trabalha de sol a sol, que é essencial para as plataformas gigantes lucrarem bilhões, mas que no fim do dia não tem direito a nada? É a mesma engrenagem. Usar o trabalhador até o limite do impossível e depois negar qualquer recompensa. Agora, para a gente sacar as regras desse jogo, precisamos falar rapidamente sobre o naturalismo. Para quem está conhecendo a obra agora, o naturalismo foi um movimento literário muito forte na época. Nessa visão, os personagens não têm muito daquele livre-arbítrio de escolher o próprio caminho, sabe? O destino da galera é ditado por forças que eles não controlam. A biologia, o meio social e principalmente o ambiente físico. Ou seja, existe uma conexão direta e fortíssima entre a marginalização pesada daquelas pessoas e o ambiente opressivo do cortiço onde elas moram. É o ambiente ditando como as pessoas agem. E claro, a gente não pode ignorar que essa visão de mundo da época vinha carregada de estereótipos bem pesados. Os autores frequentemente descreviam o comportamento humano como algo guiado por instintos quase animais. Pior ainda, ligavam falhas de caráter a traços físicos, o que eles chamavam de determinismo biológico. Acredite se quiser, na época muita gente tratava isso como ciência avançada. Mas os estudos de hoje apontam de forma bem clara. Tudo isso era, na verdade, um reflexo escancarado do racismo estrutural e da forma como a sociedade do século XIX desvalorizava grupos inteiros de pessoas. O que nos leva ao ápice do nosso mergulho, o momento de ascensão e descarte social. O grande conflito da história ferve bem aqui, numa briga de classes brutal. De um lado, a gente tem o João Romão, com uma ambição cega, querendo de qualquer jeito colocar a máscara de homem fino para ser aceito pela elite. E do outro lado, tá a Bertoleza, que tem o seu suor, a sua identidade e a sua vida completamente amarradas àquele trabalho duro do cortiço. Justamente o lugar que o João Romão sugou para ficar rico, mas que agora ele quer apagar do próprio passado como se fosse uma mancha.
E o passo a passo dessa traição é de uma frieza assustadora. Primeiro passo, buscar a aceitação dos ricos a qualquer custo. Segundo passo, cortar na própria carne e fingir que nunca foi pobre, rejeitando as origens humildes. E o terceiro passo, que é o mais cruel de todos, descartar a Bertoleza como se ela não fosse nada. Para o Romão parecer rico e respeitável, ele precisava exterminar de perto dele qualquer rastro de pobreza ou de negritude. É a sociedade cobrando descarte de um ser humano como se fosse o pedágio para subir na vida. O que acontece com a Bertoleza no final não é só triste, é um símbolo devastador de como os trabalhadores negros foram tratados no Brasil logo depois da escravidão. O racismo funcionou como um muro invisível de concreto. Por mais que essas pessoas gerassem riqueza, por mais que trabalhassem até a exaustão, elas eram bloqueadas de acessar liberdade, o respeito ou qualquer dignidade. Eram vistas puramente como ferramentas de fazer dinheiro, prontas para serem jogadas no lixo quando não combinavam mais com a estética da elite. Vamos dar uma olhada agora em como essas críticas se desenham na obra. Dá para ver claramente que o Aloysio Azevedo mirou em 3 grandes alvos sociais aqui. O primeiro é o preconceito racial, que fica óbvio na forma absurda como a humanidade da Bertoleza é negada e explorada. O segundo é a exclusão social, que a gente percebe sentindo na pele a marginalização dos moradores do Cortiço, pessoas esquecidas e espremidas em condições terríveis. E o terceiro é a desigualdade de classe gritante, mostrando o nojo e o desprezo que a elite sentia por qualquer pessoa que viesse de uma origem humilde, valorizando só e somente as aparências. O que nos traz para a nossa reta final, o reflexo no Brasil atual. A verdade é que a denúncia do livro ecoa hoje de um jeito que chega a dar arrepios de tão atual. A gente ainda vê o racismo estrutural batendo ponto e decidindo quem tem ou não acesso a boas oportunidades. A desvalorização do trabalho negro continua escancarada na diferença de salários e nos empregos precários. Populações inteiras continuam sendo empurradas para as margens das nossas cidades sem um mínimo de infraestrutura. E, para fechar a conta, a gente ainda vive numa cultura que muitas vezes prefere salvar as aparências e o status social do que salvar a dignidade de um ser humano. E para fechar nossa exploração de hoje, a gente deixa essa reflexão no ar. O quanto da estrutura social daquele velho cortiço ainda dita as regras das cidades onde a gente mora hoje. Porque a tragédia de Bertoleza não foi só uma invenção num pedaço de papel. Foi um raio-x de uma engrenagem que, por baixo de prédios espelhados e asfalto novo, continua rodando a todo vapor. Se a gente quiser desmontar qualquer sistema de exclusão, o primeiro passo é, sem dúvida, entender a fundação histórica e encarar a verdade crua por trás das aparências. A gente se vê na próxima análise.